Maravilhoso Deus, Pai querido, Deus santo, justo e verdadeiro e único Senhor. A Ti sempre celebraremos e sempre iremos bendizer o Teu santo nome por todas as oportunidades que a Tua graça nos permite de estarmos em Tua presença através das orações em Cristo Jesus, ainda mais, Pai, se tratando no que diz respeito à união e à fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Sim, somos corpo de Cristo para a Tua glória. E por isso sempre te agradeço e bendigo o Teu santo nome por todos aqueles e por todas aquelas que aceitam o nosso convite e juntamente conosco lutam, perseveram, insistem naquilo que é de Deus, naquilo que é segundo o Teu coração. Por Tua bondade, por Tua força, por Tua justiça, em meio a essa campanha de oração, segundo o Evangelho de João, chegamos ao dia de número 30. É a 30ª oportunidade que temos de continuar lançando diante do Senhor tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que está nos causando terror, aquilo que nos faz sentirmos sós, tristes, cabisbaixos, enfim, Pai. São tantas e tantas as possibilidades, mas hoje, nesse dia de número 30 da nossa campanha, cremos que mais uma vez o Senhor, o nosso Deus, falará conosco à luz das Sagradas Escrituras e nos dará a verdadeira paz que excede todo entendimento, como assim é segundo a Tua vontade. Pois sendo assim, Pai, pela fé, coloco diante do Senhor os pedidos de orações que nos são enviados por todos os participantes desta transmissão e desta mídia. Eis as mensagens de textos, Pai. Eis os áudios que nos são enviados, fotografias. Eis aqui, Pai, pela fé, o nosso caderno de oração. Eis aqui, Pai, todos que de uma forma direta ou indireta participam deste ministério. Obrigado, Pai, por aqueles que estão conosco pela primeira vez. É algo que vem do céu, é algo que vem segundo o Teu Espírito, e se é segundo o Teu Espírito, então, por certo, permaneceremos unidos em Cristo Jesus, através das orações, levando os fardos uns dos outros, ajudando uns aos outros, como assim o é, segundo Tua vontade. Pai, estamos ainda em meio ao capítulo de número 9, segundo o Evangelho de João. E ali por volta do versículo de número 13 em diante, os fariseus continuavam a investigar aquela cura a qual Jesus realizou em um cego de nascença. Sim, Pai, é bem verdade que é até absolutamente normal que alguns viessem a considerar que aquele rapaz era uma outra pessoa, mas num exame mais minucioso, em uma aproximação para com o mesmo, sim, era possível discernir que aquele rapaz que foi curado era o mesmo que desde muito jovem ficava ali em meio àquele caminho, Pai, pedindo esmolas, mendigando, Pai, e em meio a uma esperança em seu coração que talvez e por certo ele nem mesmo conhecia. Mas diante daquele grande milagre, diante daquele grande prodígio e maravilha do Senhor Jesus Cristo, os opositores, os fariseus, Pai, os falsos mestres, continuaram a interrogar não apenas o rapaz, mas os pais deste rapaz que foi curado de uma cegueira de nascença. Então a palavra diz que eles se amedrontaram, ficaram um pouco receosos, visto que os fariseus já haviam ameaçado alguns caso alguém confessasse que Jesus era o Cristo
era o Messias e seus pais responderam que o seu filho poderia responder por si mesmo, pois já tinha idade suficiente. E é curioso, pai, a forma como aquele rapaz se apresenta aos fariseus, visto que estes acusam o Senhor Jesus de ser um pecador por estar profanando o sábado. E a resposta do rapaz é direta: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E mesmo diante desse testemunho, muitos não creram naquele grande sinal da parte de Deus. É claro que nenhum de nós aqui está, quem sabe, numa situação semelhante a esta. Acredito que a maioria de nós não se encontra assim. Mas mesmo que se encontrasse, o princípio é o mesmo. Visto que o Senhor sempre está presente em nossas vidas, realizando prodígios e maravilhas, e nós, querendo ou não, em meio às obstinações e às teimosias que implicam a nossa alma, no que se refere à tua palavra, parecemos tão teimosos que somos dignos de ainda não recebermos a vitória que tanto aguardamos em Cristo Jesus. Talvez alguém se entristeça com essa palavra e com esta verdade que é absoluta e é inegável, mas é necessário que venhamos confessar os nossos pecados diante de Ti, para que possamos, em nome de Jesus, ver o milagre de Deus em nossas vidas. Não que estejamos, Pai, naquela religiosidade dos fariseus, onde eles diziam que aquele mal estava sobre aquele rapaz em virtude de pecados. De forma alguma, Senhor. A palavra é bem clara quando diz que o mesmo nascera daquela forma, visto que a glória de Deus deveria se manifestar nele. E sim, a glória de Deus deve se manifestar no meio de nós. Contudo, devemos te obedecer, pois muitos de nós julgamos não estarmos afastados de ti, julgamos não estar em meio a circunstâncias que não nos convêm, mas quem sabe estamos como aquele rapaz, mendigando coisas aqui na terra que não nos levam a lugar algum. Sim, esta é a verdadeira cegueira espiritual, esta é a verdadeira trevas. Investir naquilo que não convém, lutar por aquilo que não é nosso em nome de Jesus. E eu não posso simplesmente falar diretamente a cada um de meus irmãos e minhas irmãs em virtude dos milhares, das centenas de pessoas que terão acesso a esta mídia e a esta oração. Mas eu confio no Teu Espírito, que é fiel para testificar em cada um deles a necessidade de uma mudança. E não apenas de lavar os seus olhos e crer naquele que enviou Jesus Cristo, o próprio Deus, mas saber também testemunhar, ter convicção como aquele rapaz. O mesmo não se mostrou tão profundo em conhecimento a respeito do indivíduo, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas ele disse: eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É necessário que façamos o mesmo. Em meio às mudanças, o que somos agora nesse instante, que venhamos a confessar, que venhamos falar para Deus aonde está a nossa dor, que não venhamos a ter vergonha de demonstrar ao Senhor a nossa completa e total dependência nele, porque isto é louvável, Pai, pois aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. E como te conheceremos se não nos aproximamos de ti, visto que não estamos prontos a te desobedecer até mesmo em coisas tão simples e que requer também perseverança naquilo que o Senhor nos mostrou e nos revelou.
como aquele jovem foi feliz, Pai, em falar a verdade a respeito do seu testemunho, em falar a verdade a respeito da sua pessoa e do que ele estava percebendo naquele momento. Não é necessário que alguém venha adornar um tipo de oração ou algo em específico, fazer um tipo de repetição vã, a fim de que um dia possa então receber aquilo que tanto busca em Deus. O fato é que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor sabia como aquele jovem trataria daquele caso, daquela situação que lhe foi tão agradável em nome de Jesus. E enquanto os nossos corações não estiverem totalmente ligados ao enviado de Deus, dificilmente chegaremos ao lugar da vitória. Mas o Senhor é Deus, pois estamos em meio a uma batalha espiritual e às vezes não depende de nós mesmos, no que diz respeito a uma completude da realização daquilo que está dentro do milagre, da expectativa que temos da vitória. Às vezes, como um casamento, depende do cônjuge, às vezes na família depende dos filhos ou dos próprios pais, no trabalho depende dos funcionários ou dos patrões. São tantas as situações, mas a tua multiforme sabedoria é fiel para que no teu espírito cada um se comporte da maneira como te agrada, segundo a tua palavra. O que o Senhor nos pede nesta hora, em nome de Jesus? Antes, lavar os olhos, limpá-lo, purificá-lo, santificá-lo, para que todo o corpo seja luz, e depois ter convicção que quem curou foi o Senhor Jesus, e que agora caminharemos neste caminho de glória, neste caminho de luz, e que ninguém e nada pode nos deter ou nos ameaçar, visto que estamos em meio a uma investidura espiritual que vem do Pai, por parte do selo do Espírito Santo, que está sobre as testas daqueles que confiam em Deus e irão perseverar até o fim. Que assim seja, Pai, que saibamos ser curados de fato e venhamos a crer na cura da cegueira espiritual e jamais, Pai, negar a fé, jamais negar que o Senhor é o nosso Deus e o nosso grande provedor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós te pedimos, Pai amado e Deus querido, tudo isto em Cristo Jesus. Amém.